fevereiro de 2014. Depois de derrota no clássico, Muricy Ramalho tem longa conversa com atletas do São Paulo. Jogadores do Corinthians divulgam nota oficial em que repudiam a invasão do CT Joaquim Grava no último sábado. Rei em Pernambuco, no Rio e na França, Juninho Pernambucano se despede do futebol. Vice-presidente do Barcelona sugere Liga dos Campeões maior e campeonato espanhol com menos equipes. E os preparativos para o início dos Jogos Olímpicos de Inverno. Segurança é a grande preocupação da organização. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da Copa do Mundo no Brasil. Faltando pouco mais de 4 meses para a abertura da competição, fomos ao Itaquerão, local da partida de estreia da seleção brasileira contra a Croácia no dia 12 de junho. O repórter Alexandre Silvestre conferiu a expectativa de moradores da região e se deparou com uma série de dúvidas, sonhos e contradições. Ela é nossa amiga, ela dá o leite para o mundo inteiro alimentar. Ai, ai, que saudades da vaquinha mimosa. Encontrei o sagrado animalzinho em 2011, no terreno onde hoje ergue-se a Arena do Corinthians. Ela aparecia naquela oportunidade irritada, talvez prevendo que em breve iria ser obrigada a pastar em outra freguesia. Mas quem fica bravo pra valer comigo é o ex-presidente do clube, responsável pelo estádio do Timão. A vaca, onde está? Tá na casa do Silvestre. Para com isso. Que é isso? Ô louco, Andrés, apelou, irmão? Vamos deixar bem claro pela última vez. O dia que o Silvestre fez o negócio da vaca, o terreno não era nem o terreno do estádio do Corinthians. Era o terreno lá da Pedreira. Que maldade. E eu fui feliz, falei uma frase aqui aquele dia lá que eu peço até desculpa pra ele, pra esposa dele. Tudo não passou de uma brincadeira sem maldade, mas que a vaca tava lá, tava. E de lá pra cá, quanta coisa mudou no terreno, hein? A construtora garante que a obra está quase pronta, 97% concluída, apesar do atraso pelo acidente que ocorreu em novembro do ano passado e que infelizmente vitimou 2 operários. Já os danos materiais continuam à vista, porém esses têm conserto. Parte da cobertura destruída pela queda do guindaste continua aguardando reparos. Em volta, no entanto, ainda há muito para ser feito. Os viadutos que passam por cima da Avenida Radial Leste, principal acesso ao estádio, que servirá de abertura do Mundial e que receberá outras 5 partidas na Copa, estão inacabados. À frente do metrô Itaquera, localizado a poucos passos da arena, observamos um verdadeiro canteiro de obras, ainda na fase de terraplanagem. Obrigações e compromissos do governo que promete entregar tudinho bonito, pronto para que a FIFA e os turistas tenham ótima impressão da nossa querida Zona Leste, região menos privilegiada da cidade de São Paulo e que agora recebe investimentos e benfeitorias. E novas oportunidades para quem habita o pedaço. Mogi, Guarulhos, Itaquera. Tudo vibra Coringão. Junto com a construção do estádio e das obras viárias no entorno dele, crescem também as oportunidades de negócios formais e informais, como, por exemplo, aluguel de quartinhos, apartamentos e casas na região de Itaquera, logo ao lado da futura Casa do Timão, para aquele turista que queira se hospedar por aqui durante a Copa do Mundo. Mas prepare o bolso porque vai custar caro. É padrão FIFA. Esse corretor de seguros, que mora há 2 décadas numa das Coabs de Itaquera, está reformando o apezinho dele, que fica bem perto do estádio, colado. 50 metros quadrados, 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha, área de serviço e vaga na garagem. Um anúncio na internet já atraiu interessados. Há 2 dias que eu anunciei, eu já comecei a ficar até preocupado de tanta ligação, tanta especulação que teve. Foi equipes de televisão, foi uma família de Recife também procurou, né? Tem procurado. Essa equipe de TV de onde, Aurélio? Eu não conheço, acho que é Reuters. Agência... É uma agência internacional. Essa me procurou. E quanto vai custar?
a partir de R$ 1.800 a diária. Aluguel relâmpago para uns, negócio a médio e longo prazo para outros. Essa aposentada prefere passar o ponto que adquiriu 3 anos atrás. Que mal lhe pergunte, pagou quanto e vai vender por quanto? Eu dei 60 mil de entrada, mais as parcelas. E agora eu tô vendendo por 150 mais as parcelas. Mas eu quero sair do tumulto, porque aqui vai virar um verdadeiro caos. Saudosa maloca, maloca querida, desde onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Quem também espera não lucrar, mas sim sair do buraco, são as 370 famílias da Favela da Paz, localizada a 1 quilômetro da milionária Arena. Aqui sobra esgoto a céu aberto e faltam eletricidade, água, moradia decente, falta quase tudo. Um dos líderes comunitários está esperançoso com as promessas que escutou das autoridades. O que eu espero do Haddad, o padrão FIFA aqui, que venha a Eletropaulo e que venha a Savesp, né? Fazer aqui colocar água, porque a parte da comunidade aqui não tem água. Tem muita gente aqui que a água está pingando na torneira, porque 300 moradores e o cano não abastece essas pessoas todas. Então todo mundo aqui da comunidade tá querendo que venha essa água. Eu estou até preparando 2 champanhes, uma para a Eletropaulo e uma para a Savesp. Então eles estão isolando os bairros em volta do estádio. Então eu não tenho essa visão de melhoria, né? Eu tenho visão de oportunidade. Vai ser um negócio assim, quem conseguir aproveitar esses 40 dias para ganhar alguma coisa, pode ser que tenha lucro, sucesso, mas melhoria posterior, isso eu não acredito. Só se for a longo prazo. A longo prazo pode ser que tenha. As coisas vão de fato melhorar na região ou vai ser apenas para inglês ver? Como no jogo de futebol, o C não entra em campo e a partida só termina quando o juiz apita. É ver pra crer. Tomara que esses sonhos e desejos do nosso povo se realizem com a Copa do Mundo em Itaquera. Já que o futebol é um grande negócio para cartolas e políticos, que seja também para os mais humildes. Por enquanto tá no papel só. Tá no papel. Tá aqui no papel, Tá no papel. E não na prática. Eu quero ver padrão FIFA para essa comunidade na prática. Na prática. E então, essas próximas semanas agora que entra agora, o padrão FIFA começa a entrar na comunidade. Você vai ter freguês para esse valor? Não sei. Eu espero que sim, não sei. Não sei. Vai ser igual o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Será que o Brasil vai ganhar? É a mesma coisa. Será que eu vou alugar? Tô torcendo, hein? E que a vaca, em todos os sentidos, não vá para o brejo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, Copa do Mundo, a gente esperava, sinceramente, que ela deixasse um legado maior para a população, mas claramente, quem está ao redor dos eventos tende a ter uma certa vantagem. Alguns também terão problemas, isso não se discute, mas faz parte, né? O evento traz bons fluidos para alguns e para outros nem tanto. É o preço de uma Copa do Mundo, eu acho exorbitante para o Brasil, do ponto de vista, repito, do que ficaria de legado. O governo federal tem tentado ratificar a ideia de que a Copa do Mundo vai deixar um legado excepcional, aquele blá, 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 mas a gente sabe que não é bem assim. Quando o Brasil assinou a organização, 7 anos atrás, se esperava muito mais. E a gente está vendo que as coisas básicas, como estádios, estão aí, sabe, devagar. Muitos deles muito além do prazo de entrega. E o entorno, a contrapartida, aumento de rede hoteleira, melhora nos aeroportos, mobilidade urbana, aquela coisa que você já está cansado de ouvir aí na sua casa. Isso não fluiu, né? Então a gente tem normalmente 2 discursos. O real, né? O real de quem acompanha o que está acontecendo, e o discurso oficial, que faz parecer que o Brasil é a Dinamarca. Mas nós não somos bobos. Nós sabemos que estamos muito longe disso. Pagamos impostos, é verdade, digno de uma Dinamarca. Mas o que recebemos em troca, olha, está muito aquém. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Boa noite. E vamos deixar bem claro o seguinte, estádio de futebol, bonito, novinho, cheirando a tinta,
Não é legado de Copa do Mundo, tá? Legado de Copa do Mundo é isso que o Celso falou. Infraestrutura para o bairro. Então você vê, Itaquera é um bairro esquecido, né? Eu ia falar esquecido por Deus, mas é mais esquecido pelas autoridades que por Deus, né? Porque eu vou te contar uma coisa, é duro você morar em Itaquera, não é fácil. Para chegar daqui lá, de onde nós estamos na Paulista, 2 horas, né? Só pega o metrô, você vai mais rápido, diminui o tempo. Mas para pegar o metrô agora, essa hora, 6 da tarde, você vira sardinha em lata. Quer dizer, tem muita coisa para fazer lá. Olha aí, ó, essa comunidade que fica a poucos quilômetros lá a poucos metros, né, vamos dizer assim. Olha que não tem nem asfalto, E é uma comunidade que é carentíssima. Não é nem tijolo de alvenaria, é barraco de madeira mesmo, nem de zinco, de madeira. Então foram lá e prometeram para os caras que... e não tem, nessa favela, Celso, pior ainda, não tem esgoto, não tem saneamento básico. Mas tem antena externa, é tudo gato, olha lá, tudo gatão lá, os caras puseram de gato e tal. Mas tem antena externa, tem essas bobagens, mas não tem saneamento básico. Então, o que é não ter saneamento básico? Aí está tudo cimentadinho. Não ter saneamento básico é não ter lugar para escorrer o xixi e o cocô. Vai direto na água, depois o cara vai lá, espera um tempo e toma essa água que ele... Né? Então, isso que é o problema. Doença e tudo mais. A prefeitura prometeu para o cara aí, e vamos ficar de olho, vamos ver se cumpre, né? Saneamento básico até a Copa, duvido que fique pronto. Mas, enfim, vamos ver. Eu também duvido, Chico Lang. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre um assunto que teve hoje outros desdobramentos e ainda dará muito pano para a manga nos próximos dias. A invasão de alguns torcedores ao CT do Corinthians no sábado. A pergunta é: você acha que alguém será indiciado e preso pela invasão no CT do Corinthians? Sim ou não? Chico Lang, a palavra é sua. Não. Nada? Nada. Mas sabem quem são as pessoas? Sabem, lógico que sabem. Mas é por falta de comprovar que estiveram lá, né? Que na hora que estavam lá deviam ser presos, não foram. Aí apelaram para o circuito de câmera fechada. Aí, misteriosamente... Sumiu. O circuito de câmera fechada, né, não registrou. Registrou partes. Teve um pane no computador. Nossa, né? gente. Teve um pane no computador. Você vai saber mais detalhes? Quem me disse isso foi o Celso. Pane no computador. Foi. Hoje eu conversei com o Ronaldo Ximenes, que é o novo diretor de futebol. Liguei para ele porque estava esse boato, que tinha tido pane no computador. Eu, como não sou de lançar boato, eu detesto esse negócio de boato, essa coisa de fuxico de televisão. Eu não gosto de fazer fuxico no esporte. Esporte é uma coisa, fuxico de novela é outra, Big Brother é outra. Eu fui e liguei pro cara, ele falou assim: felizmente, Chico, é verdade, sumiram as imagens. Então, a gente fica triste, fica chateado, não vai ter como punir ninguém. E, quer dizer, deviam ter prendido os caras no ato, né? O que esses policiais ficaram fazendo, olhando, né? Eu não entendi. Bom, infelizmente também acho que não vai dar em nada. Né? Mas não é, o futebol não é um universo paralelo, é fruto do país mesmo, o caos jurídico que vive o país. Quantas vezes você já não viu aí na televisão, acabou de mostrar, já mostra sempre, alguém mata alguém, vai lá, sai do flagrante, se apresenta à delegacia e sai caminhando depois numa boa. É o Brasil, fazer o quê? A era Juninho Pernambucano no futebol chegou ao fim numa despedida emocionante. Um dos maiores ídolos do Vasco da Gama, que também fez história no Lyon da França e no Sport de Pernambuco, anunciou o final da carreira. Eu queria aproveitar para fazer um agradecimento especial ao esporte. Desculpa. Foi lá onde tudo começou. Meu caminho foi muito difícil e acertadamente ter vindo ao Vasco, agradeço deles terem aceitado. Joguei pouquíssimo tempo profissional e que eles nunca entenderam a minha preferência pelo Vasco. Então, eu lamento por isso, mas reconheço e sou grato pelo início da carreira, mas foi aqui onde eu me realizei e
onde eu me tornei realmente, eu diria assim, um jogador completo e onde eu terminei a minha formação. Eu sou nordestino e vim de Recife e nunca vou deixar de ser. Então, só queria dizer aos garotos que lá estão começando hoje que dá para conseguir com muita luta, com muita dedicação. Então, obrigado ao esporte e, acima de tudo, obrigado, presidente, obrigado ao Vasco por todos esses anos. Meus amigos, essas são as lágrimas da gratidão. Não existe melhor lágrima que essa. Quando o cara tem o senso do dever cumprido e é grato ao clube que revelou ele para o futebol. Se não fosse o Vasco da Gama, uma vez eu disse, o Juninho Pernambucano seria surfista. Lógico, que vai fazer aqui, veio lá de Pernambuco para cá, para o Rio de Janeiro, para jogar bola. E muito bem. Então, essas são as lágrimas da gratidão. É bonito ver a pessoa chorar de agradecimento por tudo que uma instituição fez por ela. E ele pela instituição, evidentemente. Então, isso é uma das coisas mais lindas do mundo. Essa imagem devia se eternizar. Como o Hernandes outro dia chorou, como o Ronaldo, quando deixou o Corinthians, também se emocionou. Eu nunca vi o Ronaldo chorar, né? Essa é a verdade. Mas ficou emocionado. Mas isso sim, ó, isso é bonito. Não é porque ele não está chorando porque ele é nhenhenhen, não é nhenhenhen. Ele teve uma vida no Vasco. O Vasco levantou o Juninho, colocou o Juninho lá em cima, né? Colocou o Juninho nos píncaros da glória. E ele foi para a França, deitou e rolou no Lyon. Quantos títulos esse homem ganhou no Lyon? Acho que uns 8. Sei lá quantos. O Lyon engrenou uma sequência de 7 títulos. 7, e tudo gol de falta. Só gol de falta, gol de falta, gol de falta, gol de falta. O cara era um monstro. E isso nasceu em Pernambuco, terra do meu pai. Graças a Deus, da onde só nasce gente boa. Gente ruim fica por lá. Acho que o Juninho também estava emocionado, Chico, não só por conta da história dele no Vasco, tanto que ele ficou muito tempo fora do país também, mas pelo simples fato de ter que, sabe, uma coisa é alguém se aposentar com 60 anos, com 50 e poucos. Outra coisa é você se aposentar com 38. Quer dizer, é aquilo que você faz, sempre fez na vida e de repente você tem que parar. Porque o corpo já não responde mais aos seus comandos. Normalmente é isso que pauta a ideia de você aposentar, terminar a carreira. Com muitos jogadores sempre foi assim. Quando o corpo não responde mais, quando você já não consegue organizar aquilo que você pensa, é hora de parar. E isso é sempre doloroso. Que o Juninho possa prestar ao futebol, continuar prestando ao futebol tudo aquilo que ele aprendeu. Sempre foi bom de bola, cabeça boa, viveu muito tempo fora, acho que ainda pode ser muito útil ao futebol brasileiro. Quem sabe como dirigente, quem sabe como treinador, mercado para ele tem. Ontem o tradicional jornal espanhol Mundo Deportivo premiou os melhores do esporte em 2013. Veja quem foram alguns dos contemplados. O primeiro a subir ao palco foi o tenista Rafael Nadal, ganhador como melhor esportista do ano. Mas o espanhol aproveitou a deixa para falar da derrota na final do Australian Open para o suíço Stanislas Wawrinka há mais de uma semana. O esporte tem dois lados. Um é a vitória e o outro é a derrota. E eu perdi em condições que não foram muito legais. Aquele domingo foi uma das experiências mais terríveis da minha carreira. Se machucar enquanto jogava um dos mais importantes torneios da minha vida, disse Nadal. Na sequência, o jogador do Barça, Xavi Hernandes, foi homenageado com o troféu extraordinário e aproveitou para falar sobre o confronto contra o Manchester City pelas oitavas de final da Champions League. É um rival muito complicado. Sabemos que as chances de qualificação são de 50% para cada lado e lutaremos por isso. Porém, a gente sabe que será muito difícil. A noite de gala também teve o ex-técnico do Bayern de Munique, Jupp Heynckes, prestando uma homenagem ao treinador Tito Vilanova, que ainda não se recuperou da luta contra o câncer. O prêmio concedido foi o de melhor treinador. Tito nos ensinou muitas coisas que jamais iremos esquecer. Sua liderança não é seguida apenas nos esportes, mas também por todo mundo, mostrando que ninguém deve desistir quando encontra situações complicadas na vida.
E para finalizar, foi a vez do ex-jogador e capitão da seleção sul-africana de rugby, François Pienaar, subir ao palco e receber o prêmio na categoria de valor do esporte. No discurso, Pienaar prestou uma bela homenagem a Nelson Mandela e agradeceu o simples fato de tê-lo conhecido. Tivemos muita sorte em 95 de ter um líder como Mandela, que pediu a todos na África do Sul para apoiar o time de rugby pela primeira vez. Ele foi um dos maiores líderes que o mundo já viu. E eu, provavelmente, hoje, sou o esportista vivo mais sortudo no mundo, completou o ex-atleta. E não é só no Brasil que os cartolas estão descontentes com o calendário do futebol. Na Espanha, o vice-presidente do Barcelona, Javier Faus, concedeu entrevista ontem e declarou que a Liga dos Campeões da Europa deveria ser expandida e que os campeonatos nacionais deveriam ser reduzidos. O Barcelona é um dos principais clubes do mundo e qualquer declaração dos dirigentes do time azul e grená repercute muito. Javier Faus, vice-presidente do time de Messi e Neymar, revelou um desejo da agremiação. Nós gostaríamos de ver ligas menores, com 18 ou até 16 clubes, e uma Liga dos Campeões maior. Acho que a Liga da Europa deveria ser uma Liga dos Campeões expandida. Não queremos que os campeonatos nacionais sejam eliminados. Torneios como a Liga ou a Premier League estarão sempre no coração de todos, e os torcedores querem esse tipo de disputa. Sobre uma possível separação da Catalunha para o resto da Espanha, o cartola barcelonista mantém a postura de outros dirigentes. Somos apolíticos, mas somos uma parte da Catalunha. Faremos o que o povo da Catalunha decidir. Se eles decidirem alguma mudança, vamos nos adaptar. Como o presidente Rousseff disse no passado e o presidente Bartomeu já afirmou, podemos continuar jogando a Liga Espanhola, assim como o Mônaco está na Liga Francesa, sem muitos problemas. Se isso acontecer, voltamos a conversar. Não, gostaria de falar a respeito disso. Isso mostra quão atrasados nós estamos em termos de organização. Veja só, a gente tem campeonato paulista ou campeonatos regionais por todo o Brasil. O campeonato paulista ainda tem lá os seus atrativos, tem campeonatos regionais ainda que não significam praticamente nada. Comendo parte da pré-temporada, comendo parte do calendário, e na Europa já se discute a diminuição dos campeonatos nacionais em detrimento de um campeonato continental. Quer dizer, olha só a diferença, 16, 18 clubes, a gente tem 20 clubes disputando o Campeonato Paulista. Alguém fala assim, mas olha o tamanho da Espanha e olha o tamanho do Brasil. Não importa. O que importa é o mercado futebol, em termos de negócio, e funciona muito melhor dessa maneira. Olha, eu já discordo totalmente de você. A geografia da América Latina é completamente diferente da geografia da Europa, para começo de conversa. Você pega um avião, você está num pulinho, 2 horas, você está de um país para o outro, ou até menos. Então é mais fácil. Tem trem, dá para você ir de trem, dá para você ir de avião, dá para você ir de barco, se quiser, o lugar que tiver barco. Enfim, é completamente diferente, os países são muito próximos um do outro. Aqui não, se você fizer um torneio continental, botando a América do Sul só para jogar, o que vai acontecer? Você vai jogar no La Bombonera, que é um lixo. Maravilha, o tempo do Boca, mas é um lixo. Você vai jogar na Bolívia, que estádio você vai jogar na Bolívia? Paraguai, qual é o grande estado do Paraguai? Nenhum. Na Argentina você tem aquele novo lá, o Mário Kempes, dá tudo bem, dá para jogar lá. Mas, sabe, não dá para você competir. E outra coisa, não tem mercado forte aqui para o futebol sul-americano. Não tem, não dá. As distâncias são grandes, o custo é caríssimo e o benefício disso é pouco. Na Europa não, a geografia até ajuda e lá a economia é forte. Passaram por 2 guerras mundiais, é verdade, mas que ficaram com uma economia forte, ficaram. Então, quer dizer, que é outra realidade. Ali eu acho que vale o torneio continental. Olha, já tem lá, né, o passaporte europeu, o cara que tira, né, anda em qualquer país da Europa, como se fosse uma coisa única, né? Então, quer dizer, já existe isso lá, mas aqui não dá para fazer. Aqui não tem dinheiro e nem geografia para isso.
Mundial de basquete masculino. Foram definidos os grupos da competição que vai acontecer em Barcelona entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro. A seleção brasileira não teve vida fácil depois de cair no grupo da morte e ter como adversários 3 gigantes do basquete europeu: Espanha, Sérvia e o atual campeão do continente, a França. Vale lembrar que o Brasil entra no torneio como convidado por não ter conseguido uma vaga após o fracasso na Copa América. Confira como foi o sorteio. Nesta segunda-feira, em Barcelona, foram definidos os grupos do Mundial de Basquete. O cabeça de chave do Grupo A será a Espanha, dona da casa. Ela terá a companhia de Egito, Irã, Sérvia, França e o Brasil, que terá uma dura missão para se classificar. O Grupo B será encabeçado pela Argentina. As seleções de Senegal, Filipinas, Croácia, Porto Rico e Grécia completam a chave. Já no Grupo C, os Estados Unidos terão a companhia de Finlândia, Nova Zelândia, Ucrânia, República Dominicana e Turquia. E por fim, no Grupo D, as sorteadas foram Lituânia, cabeça de chave, Angola, Coreia do Sul, Eslovênia, México e Austrália. O Mundial será disputado entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro, na Espanha. The draw is now complete. Bom, o Brasil conseguiu a participação graças ao convite, mas caiu no grupo da morte. Caiu no grupo da morte e pode ser que cruze com a Argentina novamente. A Argentina que eliminou o Brasil das últimas 2 competições importantes, nas oitavas de final. Pode cruzar a Argentina. Mas se é difícil para o Brasil, para a Espanha e para os franceses também é considerado um grupo da morte. O Brasil é visto como um adversário difícil, forte. Tem os jogadores da NBA e o compromisso do Brasil para receber esse convite é que esses jogadores da NBA participem do Mundial. E com eles eu acho que dá para a gente sonhar com alguma possibilidade. A história é outra. Eu acho que dá para sonhar com alguma possibilidade, porque você tem jogadores de qualidade, experimentados, e tem um técnico que eu reputo. Eu vi o Oscar recentemente, merece todo o respeito por tudo que fez no basquete, mas detonando o Rubem Manhano. Eu sou obrigado a discordar. O Manhano é um baita técnico, já provou isso na Argentina, e o Brasil talvez precisando dessa experiência. Pode apostar que o Brasil não vai fazer feio no Mundial, não. A 22ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno começa depois de amanhã na cidade russa de Sochi. Os preparativos estão a 1000 por hora para que a realização do evento aconteça sem nenhum problema, mas a falta de segurança pode prejudicar, já que alguns membros da delegação da Áustria foram ameaçados de sequestro. O Comitê Olímpico da Áustria recebeu uma carta com ameaça de sequestro contra 2 atletas que representaram o país nos Jogos Olímpicos de Inverno. Karl-Heinz, ministro das Relações Exteriores da Áustria, confirmou as ameaças. Existe uma carta anônima enviada ontem para o Comitê Olímpico da Áustria, que foi imediatamente encaminhada ao nosso ministério e está sendo investigado. O político não quis revelar o conteúdo da carta. Essa carta anônima contém uma informação concreta de que 2 pessoas da delegação austríaca estão em perigo em Sochi. Outros detalhes não são públicos. A imprensa especializada apurou que os atletas ameaçados foram Marlies Schild, estrela do esqui slalom, e Janine Flock, que disputa a prova do skeleton. Distante dessa iminente falta de segurança, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, visitou hoje o local onde os atletas que estarão em Sochi vão morar durante os Jogos de Inverno e fez um bonito discurso. Aqui na Vila Olímpica, a diversidade da vida humana se encontra e se une pelo esporte. Homens e mulheres de diferentes origens, culturas, religiões e perspectivas vivem lado a lado em harmonia. A Vila Olímpica de Sochi possui espaço para alimentação, academia de ginástica e até mesmo um local de descontração. Após a visita na Vila Olímpica, Thomas Bach teve um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Em clima de bastante cordialidade, os dois fizeram elogios mútuos.
Durante esses anos, enquanto preparamos esse projeto olímpico, você estava com a gente, meu amigo. Você nos ajudou com palavras e atos. E juntos, conseguimos muito. A Rússia está abrindo um novo capítulo na longa e gloriosa história que remonta desde a fundação do movimento moderno olímpico em 1994. Estamos todos ansiosos e desejamos uma alegre celebração do esporte e dos valores olímpicos na nova Rússia. A abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece depois de amanhã. Hora de ver os destaques do Super Esporte da quarta-feira. Olá, olá, Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte com todos os preparativos para mais uma rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians tenta se afastar da crise contra o Bragantino, no Pacaembu. O Palmeiras, com mais um reforço no elenco, se prepara para encarar o 15 de Piracicaba fora de casa. Vamos contar também as novidades de Santos e São Paulo, que voltam a campo só na quinta-feira. E muito mais. Amanhã, Super Esporte, meio-dia, te espero. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, dê um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @Gazeta Esportiva. E olha só, quem pensa que a Moca, o meu bairro, né, é um bairro italiano com muita pizza e macarronada, viu, Chico Lang? Acertou. Mas além disso, a Moca terá também carnaval no dia 22 de fevereiro. E eu fui convidada pela subprefeitura da Moca a ser madrinha dessa festa. Parabéns. Obrigada, Chicão. Madrinha dessa festa que vai unir a população do Tatuapé, do Belém, da Água Rasa, do Pari, do Brás e, claro, da minha Moca querida, é o Mó Carnaval chegando, com trio elétrico, passistas, ciclistas, foliões, escolas de samba e muito mais. Por enquanto, fica a dica, Mó Carnaval, 22 de fevereiro. A concentração começa às 2 da tarde na sede da subprefeitura. E um abração para o subprefeito da Moca, o engenheiro senhor Francisco, né, Chicão? É o Chicão. Chicão. É meu xará. Isso aí, um beijo. Corintiano também. É corintiano? Corintianíssimo. Eita. Intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco você vai saber como anda a crise no Corinthians. O São Paulo se prepara para enfrentar o Paulista e o Palmeiras treina para seguir 100% no Paulistão. Amanhã o Verdão encara o 15 de Piracicaba. O 15 em Piracicaba também, né? Continue com a gente, nós já voltamos. A sexta rodada do Campeonato Paulista começa hoje. Veja quais são os jogos. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Rio Claro recebe o Ituano. No mesmo horário, o Botafogo de Ribeirão enfrenta o Oeste de Itápolis. Amanhã, também às 7h30 da noite, o Atlético Sorocaba pega a Portuguesa. Enquanto que o Comercial tem compromisso diante da Ponte Preta. Às 10h, o 15 de Piracicaba joga contra o Palmeiras. E o Corinthians faz o confronto diante do Bragantino. Na quinta-feira, às 7h30 da noite, o São Paulo encara o Paulista. Mesmo horário da partida entre Penapolense e São Bernardo. Às 9h, o Mojimirim mede forças com o Audax Osasco. E fechando a rodada, o Santos visita o Linense. Boa notícia para a torcida do Santos. Leandro Damião pode fazer a estreia com a camisa do clube já nesta rodada. Hoje o Santos anunciou que quitou a segunda parcela da compra dos direitos do atacante junto ao Internacional de Porto Alegre. Resta apenas regularizar parte da documentação para que ele tenha condições de jogo, mas isso deve acontecer nas próximas horas. Damião provavelmente estará à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira para o confronto com o Linense na próxima quinta-feira. Ô Michele, é bom mesmo que o Leandro Damião comece a jogar e nós vamos estar aqui domingo com o presidente do Santos. O presidente do Santos vai estar aqui dando explicações a respeito desse negócio e do Neymar também, né? O Odílio, né? O Odílio vai estar aqui. Então vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a explicação dele. Mas, não estava programado o Santos pagar a segunda parcela. Quem tinha a pagar era exatamente as empresas que bancaram a vinda dele para o Santos. Então o Santos acabou pagando um pato, né, que não era dele, né? Então vamos ver o que o Odílio tem a dizer a respeito disso domingo que vem no Mesa Redonda Futebol Debate. Aliás, falar em pagar pato, toma cuidado. Isso é meio dúbio. Depois do que aconteceu no Corinthians, é melhor a gente tomar mais cuidado. Pagar o pato é uma expressão mais velha que andar para frente. Mas só que tinha gente falando em apagar o pato. Ah, bom, mas não é meu caso, eu não quero apagar ninguém. Não, eu sei, é só para resgatar o sábado trágico e vergonhoso lá no centro de treinamento do Corinthians.
Bom, com muita conversa antes do treino, São Paulo segue se preparando para o jogo contra o Paulista na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite no Morumbi. As informações do Tricolor com Luiz Henrique Gurian. Derrota o Palmeiras, que rendeu uma conversa de quase 1 hora com o técnico Muricy Ramalho. Aliás, o treinador já no domingo deixou claro que não gostou do desempenho do time. Para você realmente testar um ataque, já a gente falava, um time, um setor, você tinha que pegar um time igual o seu, grande, né? E realmente não foi bom o teste. Claro que o professor tem que corrigir erros, porque houve muito erro. Mas estamos a tempo de corrigir. Temos que seguir melhorando. Mas vem pela frente uma equipe que é considerada de porte intermediário. O Paulista de Jundiaí, nesta quinta-feira, 7h30 da noite, no Morumbi. Aí o torcedor do São Paulo já se anima, porque da última vez que chegou uma equipe desse porte, foi o Rio Claro e goleada de 6-3. Mas tem aquela história, não é todo dia que o raio cai no mesmo lugar. Por isso, atenção e cautela. Líder do Grupo A com 9 pontos ganhos em 5 jogos, por hora, objetivo cumprido, garantir a classificação. Mas para a próxima fase, é diferente, o mata-mata. Por isso, falando em operação padrão, falta de coração, Pereira defende o time. Podemos errar, todos podemos errar. Podemos errar o passe, todos cometem erros. Não só em um campo, sino na vida, não? Mas a raça, a vontade, o coração, suar a camisa, isso nunca tem que faltar. Acho que a este time não lhe falta isso. E aquela história de parar o campeonato porque aconteceram cenas de violência com a torcida do Corinthians e os jogadores do adversário. Se você decide fazer greve e o São Paulo faz a greve, eu tenho que fazer greve, eu me devo a São Paulo. Eu sou um trabalhador de São Paulo. Eu não sou nenhum carneiro. Eu vou apoiar por tudo. Eu não aqui, isto não é boxeo. Até porque futebol. Não dá para entrar sozinho em campo, né? Não só isso. Não é boxeo. Não tem que pensar em individual, tem que pensar no time. E se o time faz greve, eu tenho que fazer greve. E da entrada do goleiro e capitão Rogério Ceni em Valdívia, que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva já pediu a imagem para ver se julga e se condena. Eu acho que é uma palhaçada isso, não? Porque o Rogério, 41 anos, vai fazer isso. Tem muita experiência. Acho que não tem que fazer isso, se tem. Acho que é parte do jogo, não fiz nada, está em imagem. Não tem que entrar com vídeo, com polêmica, com isso. Acho que tem que ficar ali e pronto. Bom, no campeonato tem o Audax, que é aquela mistura de carrossel com tic-tac, o Botafogo de Ribeirão Preto, que perdeu do Santos, mas está bem na competição, o Bragantino, que já ganhou do São Paulo, o Santos goleador e o Palmeiras 100%. Mas lembra o uruguaio Álvaro Pereira. É por enquanto. Até agora sim, não demonstrado o resultado. Até agora. Isto não é como começa, é como termina. Vamos ver como termina. E nós queremos muita coisa, muita alegria com a bola que rola. Bom, sobre essa questão da violência, interessa a todos os jogadores, porque sábado foi no Corinthians, já aconteceu no São Paulo, já aconteceu no Palmeiras, no Santos, no Cruzeiro, no Atlético, no Grêmio, no Vasco, enfim. Difícil você lembrar de algum clube que não tenha acontecido situações semelhantes na essência. Agora, sobre o São Paulo, o time de futebol, a gente sabe que tem problemas, né? Vinha numa sequência de 3 vitórias, num clássico acabou perdendo o jogo. O São Paulo é praticamente o mesmo da temporada passada, com poucas alterações. Perdeu jogadores importantes, ganhou outros jogadores e só vai poder render um pouco mais, Chico, com uma sequência de treinamentos, com a sequência da temporada. Não dá para esperar mágica no São Paulo, até porque o Muricy é técnico de futebol, ele não tem varinha de condão. O nosso querido uruguaio, que joga bem, bom lateral esquerdo, foi infeliz, né, nessa colocação, que não aconteceu nada aqui no São Paulo, aconteceu lá no Corinthians, então o problema não é nosso. Isso aí é uma coisa que você vê que é um cara que não pegou o bonde andando, né? Porque, como disse bem o Celso, já aconteceu isso em todos os clubes. E no Corinthians estourou uma hecatombe, como diria o Celso, né? Foi um clímax
de uma invasão, né? Ameaças de morte, roubo de celulares, pressão agora estão fazendo na internet e tudo mais. Quer dizer, é quase com terrorismo que está acontecendo. Então, alguém não explicou direito o uruguaio aí, aonde ele está pisando. Então é bom falar para ele, né? Para ele não andar em certos lugares de São Paulo depois das 10, né? Cuidado na hora que sai de casa de manhã com o carro. Tem que avisar. De manhã, de tarde, de noite. Que ele não está jogando em Montevidéu, né? Ele está jogando em São Paulo. Não ficar com a janela aberta. Não fica com a janela aberta, não é verdade? Fecha a cortina, porque você sabe que os caras para olhar bobagem estão olhando sempre. Então, é um negócio triste. Então, cai na real, Álvaro. Você é bom jogador, mas cai na real. No Palmeiras, hoje foi dia de novo reforço vestir a camisa do clube. Veja quem é na reportagem de Adriano Dolfi. O nono reforço do Verdão lembra um jogador de seleção brasileira, pelo menos na aparência. Paulo Henrique, o clone de Daniel Alves, chega para brigar por uma posição na lateral esquerda. Eu encaro como um desafio e um recomeço também, porque passei momentos difíceis agora esses últimos meses e hoje estou muito feliz e muito honrado de estar podendo vestir a camisa do Palmeiras. E é um desafio que eu me propus a conquistar, né? E eu tenho certeza que aqui tudo vai dar certo e eu vou lutar muito para poder dar alegria aos torcedores do Palmeiras. Apontado como a terceira opção para o setor, o atleta não atua há quase 8 meses. Mas promete muito empenho para ser observado pelo técnico Gilson Kleina. Pelas informações que eu tive com os jogadores, nos bastidores, assim, é um treinador justo, um treinador que observa bastante os treinamentos e que estando bem, ele coloca para jogar. E de diferente, o que eu vou fazer, o que eu tenho certeza é que vontade nenhuma vai faltar, nem dedicação aos treinamentos, mas eu vou procurar focar bastante, dar o máximo, porque eu sei que é um período curto. Mas é um período curto que, com muito esforço e dedicação, vou fazer virar longo. E o 10º reforço para a temporada pode ser anunciado a qualquer momento. Trata-se de Josimar Volante, 27 anos, que inclusive quase chegou ao Palmeiras no início da última temporada. No final da tarde desta terça-feira, o técnico Gilson Kleina define a equipe que pega o 15 de Piracicaba no estádio Barão de Serra Negra em busca da 6ª vitória em 6 jogos no Campeonato Paulista. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Boa sorte para o Paulo Henrique, mas agora o bom da história é esse volante Josimar, né? Se o Palmeiras contratar, vai ficar com um baita elenco. Hora de falar do Coringão enquanto segue administrando a insatisfação da torcida, principalmente depois da invasão no CT Joaquim Grava. Os jogadores do Timão continuam se preparando para enfrentar o Bragantino amanhã no Pacaembu. E o repórter Felipe Sboril esteve acompanhando mais um treino do Corinthians. Confira. A invasão de torcedores aqui no CT Joaquim Grava ainda repercute. Dessa vez, foram os jogadores que resolveram quebrar o silêncio e se mostraram indignados com os últimos acontecimentos através de uma nota oficial. Todos afirmaram estar fartos com a irracionalidade e com os atos de violência impunes que envolvem inúmeras situações ligadas ao futebol. Mais à frente, pediram um basta para que todos façam uma união, uma força-tarefa capaz de oferecer segurança aos profissionais e aos torcedores de bem. Admitiram ainda o fracasso dentro de campo nos últimos meses e por terem entrado em campo no último final de semana, após os acontecimentos violentos. Também não vão mais admitir nenhum desrespeito ao compromisso de profissionais dedicados e honestos com o clube e com a torcida. Ainda não está descartada a possibilidade de paralisação do Campeonato Paulista por causa dos atos violentos ocorridos no final de semana. Há uma pressão do Bom Senso Futebol Clube e também do Sindicato dos Atletas para que isso aconteça. Sobre as imagens registradas pelo circuito interno de TV no momento da violência, parte delas foi perdida, o que pode dificultar o andamento das investigações. Antes do treino desta terça-feira, a imprensa ficou confinada nesta sala. Mano Menezes escondeu a primeira parte da atividade. Dentro de campo, o compromisso desta quarta é contra o Bragantino, no Pacaembu. Gil e Paulo André estão suspensos e ficam de fora. Com isso, Felipe e Kleber
ganham uma oportunidade na equipe titular. Muito estranho ter perdido parte das gravações. Parte das gravações da invasão desses torcedores no centro de treinamento do Corinthians. Há declarações, Chico, de quem estava lá, de que foi um terror, foi um ato terrorista. Torcedores falando, torcedores não, vândalos, falando que queriam matar o Pato, quebrar a perna do Emerson, celulares foram furtados. Esganaram o Guerreiro, gente. Pois é, agrediram o Guerreiro. Bateram no Joaquim Grava. Celulares foram furtados, celulares que têm, inclusive, números dos jogadores, deve ser alguém da comissão técnica, enfim, que tem o nome dos jogadores. Jogadores têm recebido mensagens ameaçadoras. É um caso de polícia. O Corinthians ontem foi muito ameno. Vem com um discursinho, vamos romper por enquanto. A gente sabe, é aquela história que eu vi falando do Brasil, são dois discursos. Existe o discurso oficial e existe a realidade. E a realidade é que o Corinthians não tem peito. Não tem peito de enfrentar esse torcedor. Não sei se por medo, não sei se por interesse, não sei se por conveniência. Agora, os jogadores tiveram uma atitude que raramente os atletas têm. Normalmente eles ficam bajulando as torcidas organizadas por medo muitas vezes. E aí você vê uma nota oficial de repúdio. É assim que tem que ser. E se chegar ao extremo de ter que parar o campeonato por conta da violência, deve ser feito. Nós já vimos isso várias vezes na Argentina. Os jogadores de futebol são os protagonistas. Eles são as estrelas. Então, se eles estão em risco, tem que lutar para mudar essa realidade. O Corinthians também foi negligente. Como constrói um centro de treinamento como esse, que vai servir a Copa do Mundo provavelmente, e as pessoas entram simplesmente fazendo um buraco na cerca. É inadmissível isso, Chico. Bom, Celso, a situação é complicada, evidentemente, primeira vez que acontece isso na história do futebol, da forma que aconteceu. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, esses jogadores do Corinthians não tinham que fazer manifesto nenhum, me desculpem. É o seguinte, cara, jogar no Corinthians é isso aí, não tem jeito. Porque quem devia tomar a atitude, quem devia ser cobrado é a diretoria do Corinthians. Como é que você vai cobrar a torcida se nem a polícia prendeu os caras? Nem a polícia, que estava lá, que estava com a arma na mão, caceteira, prendeu os caras. Mas você acha que uma nota de repúdio vai segurar esses caras? Não vai. Isso é uma bobagem, isso é um jogo de cena. E outra coisa, Corinthians é pressão. Se o cara não quer jogar no Corinthians, vai embora. Mas que pressão é essa que você deixa jogadores num cubículo pressionados, esganados? É simples. O que aconteceu no Corinthians está tudo errado. Errado é a direção que devia pedir uma providência mais certa. Mas não está insustentável, não tem problema. Vai embora. Pega o boné e vai embora. Mas eles são patrimônio do clube, o clube que vai perder dinheiro. Não me importa quem é patrimônio do clube ou não é. Se eu fosse presidente do Corinthians, tinha tomado outra iniciativa. Não tomaram a certa. Então agora vai chorar na cama que é lugar quente. Ou joga ou sai. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que alguém será indiciado e preso pela invasão ao CT do Corinthians? Não, 82% dos votos. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, a gente volta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau. E é no Jornal da Gazeta que a gente se vê daqui a pouquinho. Até já. Tchau.